Oi, meu nome é Mônica, eu tenho 24 anos e eu vou contar a história da minha vida. Com 7 anos foi a primeira vez que eu tive contato com a pornografia. Daí então eu não parei de ter contato com isso. Cada ano, cada tempo que passava, e foi ficando mais profundo, mais forte. E isso começou a deturpar minha mente e eu já não conseguia mais viver sem a pornografia. Isso foi antes de eu conhecer Jesus, né? Eu tive uma adolescência bem perturbada, eu tive contato com bissexualidade. E aí, há 4 anos eu me converti ao Evangelho, eu conheci Jesus. E quando eu comecei a caminhar, eu já tinha esse problema, eu já tinha essa dificuldade. Só que naquela loucura de ser salva, conhecer a Jesus, eu comecei o processo de santificação. E eu fui achando que essa área da minha vida, de ter vício em pornografia, em masturbação, era algo que com o tempo eu ia conseguir vencer, sabe? E eu até cheguei a confessar para algumas pessoas, para uma pastora que chegou a me acompanhar, para uma pessoa que é minha discipuladora, mas eu ainda achava que eu conseguiria lidar com aquilo sozinha, sabe? E eu fiquei muito tempo nisso, muito tempo presa nisso, indo na igreja, fazendo várias coisas. Na verdade, eu comecei a encher minha cabeça de tanta coisa na igreja e sempre rolava isso, sabe? Eu sempre caía. E eu achava que sozinha eu ia conseguir vencer isso. Lendo a Bíblia, orando, jejuando. Eu entrei para um seminário de missões, fui fazer missões no sertão da Bahia, no Paraguai, fazia evangelismo urbano, aprendi muitas coisas. Eu passei por cura emocional, por libertação, por tudo que a igreja tinha para me oferecer em relação à restauração, cura da alma eu fiz. Mas essa área da sexualidade na minha vida ainda não tinha sido resolvida. Mais ou menos a partir de fevereiro eu estava assim, espiritualmente destruída, emocionalmente destruída, porque por mais que eu lutava, eu sempre caía nisso e eu sempre voltava. Eu poderia ficar talvez 2, 3 meses sem cair, mas eu sempre voltava nesse mesmo lugar. E isso foi me gerando como se fosse um muro, sabe, entre eu e Jesus. E eu não conseguia romper muita coisa, eu não conseguia fluir completamente na plenitude daquilo que Jesus tinha para mim na intimidade. E isso começou a me incomodar, porque eu comecei a perceber que eu gritava: Jesus, eu quero você, eu quero amar Jesus, eu quero mais de Deus, mas eu não praticava isso de verdade, porque o meu Deus era a pornografia, o meu Deus era a minha sexualidade, e eu estava sendo egoísta, porque eu não estava amando Deus acima de todas as coisas. E aí quando eu comecei a me dar conta disso, eu vi que eu precisava resolver essa situação e ser radical com o pecado. E aí eu comecei a pedir ajuda, buscar ajuda, eu pedi socorro, gritei socorro para minha discipuladora. E aí eu comecei o processo com o Daniel no Vida Pura. Ele me ajudou, tá me ajudando ainda, né, que é um processo, mas foi muito difícil aceitar e admitir que eu precisava de ajuda e que eu não conseguiria sozinha. Uma das coisas que foi mais difíceis para mim foi perder a reputação. Porque quando você admite que você tem um vício sexual e você tem um problema nisso, você tem que entender que você vai perder aquela postura, né? Que às vezes a gente pensa assim, mas o que vão pensar de mim na igreja? O que vão pensar? Pô, eu tô ali, sei lá, eu faço coisas na igreja, eu ajudo as pessoas. O que eles vão pensar de mim? Mas foi aí que eu comecei a pensar, com a ajuda dos meus amigos que me ajudam, que Jesus é mais importante, sabe? Ele perdeu a reputação dele na cruz. Ele morreu e ele não tinha nenhum paninho tampando ele ali. Ele morreu nu. E ele perdeu totalmente a reputação para pagar o meu pecado, para morrer por mim, por amor. E aí eu falei, eu não posso ficar pensando nisso só pela minha reputação. Eu preciso de fato abrir mão disso. Isso está me prendendo, eu sou escrava. E Jesus fala, se verdadeiramente creres no Filho de Deus, será liberto. E eu não estava sendo liberta porque eu não cria na cruz. Porque eu achava que, nessa área da minha vida, né? Porque eu achava que a pornografia era algo que eu nunca ia conseguir sair. Porque eu até ouvi algumas pessoas falando disso, mas eu nunca soube que tinha alguma coisa, algum ministério, algumas pessoas que falavam só desse assunto e poderiam me ajudar a sair disso. E aí eu achava que era impossível e eu tinha vergonha, tinha medo, culpa,
achava hipócrita, óbvio, e achava que ninguém ia poder me ajudar. E hoje, 2 meses e meio, 3 meses fazendo vida pura, minha vida mudou muito, completamente. Não vou falar pra vocês que eu ainda tô perfeito, porque não, é até Jesus voltar, mas é de glória em glória, e graças a Deus Jesus tem me ensinado, eu tenho aprendido com os devocionais do Vida Pura, com os aconselhamentos, eu tenho visto coisas que influenciam a minha queda, e eu tenho conseguido evitar isso, e crer na santificação. Porque a gente acha que a pornografia e a masturbação é um pecado muito pior, mas na verdade ele é igual a uma pessoa que é mentirosa. A pessoa que quer se livrar da mentira é a mesma coisa, assim, diante de Deus, para se livrar, é só querer. E é isso. Eu quero encorajar você, jovem, você homem, você mulher, líder, pastor, seminarista, seja o que for que você faz na igreja, ou você é um novo convertido também, a se santificar, a estar fazendo vida pura, procurar ajuda nessa área, sair do escuro e levar essa área da sua vida para a luz, levar Jesus aonde você ainda não conseguiu levar, porque ele é especialista em restauração e ele adora fazer isso, porque é para isso que ele morreu na cruz. Vá até Jesus, pede socorro, não tenha medo do que vão falar, perde sua reputação para Jesus. Esse é o Vida Pura e nós não desistimos da santidade.